Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, 24 de dezembro de 2022. Então, estamos chegando também no dia da véspera do Natal. E mais um outro sábado no próximo de 31 e acabou seu ano. Então, se foi o 2022, um ano que realmente vamos lembrar futuramente, quando nós soubermos realmente o que aconteceu neste ano, porque, como sempre dizemos, nem tudo o que acontece a gente pode ver. Eu diria que quase tudo. A gente sempre fica sabendo com um certo tempo de retardo, porque muitas coisas nós não estamos prontos para saber. Inclusive, o tema que eu vou trazer aqui hoje, que eu dei um título, né? Porque, como se diz no ditado popular, tem que dar nome aos bois. Senão, quando a gente chama, não vem nenhum, né? Então, é preciso dar nomes. Eu dei o título para o tema de hoje: Ciência com Consciência. Na verdade, consciência que nós temos, somos uma consciência. No fundo, nós somos um ser com ciência, né? Com separado ciência. Então, as palavras elas têm um significado muito além do que às vezes a gente pode imaginar. A ciência, ela é uma parte da história da humanidade que, na verdade, foi dado esse nome porque alguém, de vez em quando, descobria algo novo, dito cientificamente, né? Comprovado cientificamente, estudado cientificamente, para aqueles que se dizem cientistas. Mas sabemos que a mente humana ela é muito limitada. As descobertas que a ciência fez durante todos os tempos, na verdade não foram descobertas. São almas encarnadas na forma humana, então são pessoas como nós, mas são almas que vieram com um plano, com uma missão de desenvolver algo novo para o progresso da humanidade. Não existe acaso, existe um projeto de alma individual que, quando a alma está aqui depois encarnada, ela tem dentro de si aquela vontade, aquele desejo, aquela coisa que chama para algo. E de tanto tentar, um dia essa pessoa vai acabar encontrando uma resposta, que muitas vezes é um descobrimento de algo novo que vai trazer benefícios para a humanidade. Este é o princípio da evolução. Os mundos evoluem através das encarnações de almas que vêm com um propósito diferenciado. Senão, nenhuma sociedade humana de nenhum país não, de nenhum planeta, né? Em qualquer das galáxias, poderia evoluir. Porque as consciências na terceira dimensão, elas são muito limitadas. Já falamos isso muitas vezes, né?
Então dizem que a consciência normal de um ser humano é 1%. Né? O Einstein, que foi um grande cientista, dizem que tinha 5%. Também eu não sei qual é a régua que mede isso, então eu não vou aqui entrar em detalhes, porque é o que dizem, né? Mas a gente sabe que aquele que tem aquela consciência mais elevada, ele já é uma alma que foi se preparar, às vezes até em outros mundos antes de encarnar, em outras dimensões, e trouxe dentro de si aquela bagagem e vem com uma certa espessura de véus menor, né, para que ele possa lembrar alguma coisa. Então ele tem um pouco menos de véus que encobre a sua consciência, então ele tem mais possibilidade de colocar em prática aquilo que ele veio fazer, a sua missão. Sabemos também que chega um tempo que a humanidade está se definindo, quem é que vai para a quinta dimensão, fazendo a sua ascensão, quem é que vai continuar nos mundos 3D. A separação do joio e do trigo. Sabemos que o clube que comanda a humanidade, que tem o controle de tudo, são formados por seres híbridos, com arcontes, com reptilianos, com outras raças que não são do bem. E eles tomaram conta através de seres híbridos e também de não híbridos que se comprazem no mal e que têm a ambição, o desejo ardente de poder. E nós chegamos no limite da sobrevivência da humanidade, como humanidade. E a ciência tem participação nisso. Tudo se desenvolveu através de estudos, de normas científicas, enfim, interesses. Porque sabemos que teve cientistas que tiveram grandes descobertas que iam trazer grandes benefícios para a humanidade e eles foram boicotados porque aquilo não interessava ao grupo que comanda. Como se diz, não dava lucro. Eu não vou aqui enumerar nomes, porque isso é coisa que a gente acaba caindo no julgamento, então vamos deixar de lado os nomes, mas nós sabemos que estiveram neste planeta muitos cientistas que iam trazer alento, tanto nas curas das doenças, como na questão da energia, quanto na questão do seu desenvolvimento, de todas as áreas, né? Mas foram boicotados, foram isolados, foram mortos, né? E aqueles que quanto mais exploram em termos principalmente de controle e finanças, lucro, são os que sempre têm as maiores ofertas para serem expostos, né, nas mídias, serem conhecidos, ter os seus trabalhos divulgados, né? Enfim, os interesses. Então eu diria que a ciência foi por um caminho muito triste, um caminho sem consciência. Ciência com consciência ou ciência sem consciência. Infelizmente, a humanidade chegou no limite de ser dizimada deste planeta. Era o caminho da linha do tempo do Armagedão. Assim como aconteceu com Lemúria, com Atlântida, iria acontecer novamente com a Terra, e a ciência seria a grande culpada de tudo.
Porque tudo está dentro da ciência. Não existe nada que não foi um dia descoberto, que não foi um dia ampliado, que não foi um dia estudado, que um dia não foi modificado, né? As próprias armas de guerras, né? Armas biológicas. Bom, não vamos numerar também aqui os itens, porque todos vocês têm capacidade de fazer uma avaliação, uma análise, uma reflexão. Mas, de fato, quando o Criador disse, basta, chega, vocês foram longe demais. Só que desta vez, houve um outro lado da moeda, que são as consciências conscientes, as consciências voltadas realmente às vibrações, às frequências mais elevadas, que tem um poder de peso nessas situações perante o universo muito grande. Eles chamam de massa crítica. Houve um número X de consciências elevadas que atingiu essa tal de massa crítica suficiente para mudar uma linha de tempo. Então, em 2010 foi mudada essa linha de tempo e a Terra vai fazer uma transição e a humanidade vai poder fazer a sua ascensão, aqueles que estão prontos, obviamente, de uma forma suave e tranquila, sem as grandes catástrofes e até ao ponto de dizimar toda a humanidade, como aconteceram com outras raças antigamente. Mas nós vemos ainda como há uma certa persistência em continuar aquilo que não vai dar certo, aquilo que vai deixar de existir. Como que vai se agarrar alguém em algo que vai deixar de existir? Vai se agarrar onde? No nada. Então nós temos que ter um pouco de bom senso e cuidado para saber fazer as escolhas, saber compreender, entender os sinais, o que está vindo, o que vai terminar, o que vai mudar. Nós estamos na geração da mudança. Nós vamos ver a mudança e nós preparamos ao longo dos milênios, estamos aqui de propósito ou com um propósito a fim de auxiliar essas mudanças nesse planeta. Muitos de nós estamos aqui para fazer a parte que nós nos propusemos a fazer. E os sinais estão cada dia mais explícitos. Nós tivemos agora no mês de outubro passado aquele agroglifo, né? Aquele desenho no trigo aqui no Ipuaçu, que é uma cidade próxima aqui onde eu moro. Eu até fiz um áudio sobre isso. Eu não tenho conhecimento da geometria sagrada, os símbolos, né? Mas os agroglifos, eles são mensagens criptografadas através da geometria sagrada. São desenhos geométricos. Cada curva, cada reta, cada ângulo, cada triângulo, cada quadrado, cada círculo, cada ponto tem um significado. E tem gente que já sabe ler isso. Tem muitas pessoas que já entendem da geometria sagrada. Então eu fiz aquela vez o pedido para uma pessoa que eu sei que trabalha com isso. E ele disse que realmente o desenho dizia claramente: está chegando o momento da integração, onde nós humanos temos que fazer essa integração. Equilibrar o nosso eu todo, né? O nosso eu inteiro, corpo, mente e espírito. Essa unificação corpo, mente e espírito. E daí sim também integrar com os elementos da natureza.
os demais elementos da natureza, né? Aí, todos os elementos da natureza e com o nosso eu completo, vamos formar o novo humano da nova Terra. Então, se a ciência continuasse ignorando essa unificação, quem somos nós? Lembre-se que a ciência, até aqui, ela sempre trabalhou com duas bases em cima dos humanos, corpo e mente. Ela sempre ignorou o espírito. Tinha uma razão para ignorar o espírito, porque a gente sabe quem é que comandava e quem é que pagava, né? A ciência. A ciência não se sustenta sozinha. Alguém tem que patrocinar, né? E eu sempre digo, ninguém paga para divulgar uma notícia boa. Ninguém paga para inventar uma coisa boa. Porque o que é bom não dá lucro, o que é bom vai cooperar. E ninguém bota dinheiro naquilo que não vai render. São negócios, interesses. Desde um remédio, né? Quantas vezes já falamos, né? Remédio que cura não dá lucro, portanto, não é fabricado. Ninguém vai pesquisar e fabricar um remédio e vender a preço de banana. Então, a gente vê certos medicamentos custar milhões de reais. Isso é um absurdo, né? Mas, enfim, para mais um tempo só. Então, a ciência agora começa a mudar. Vemos já bastante segmentos da ciência começando a trabalhar essa unificação. Corpo, mente e espírito, né? Corpo, mente e alma. É o caminho. A ciência vai continuar na nova Terra. Porque na quinta dimensão para cima, muito mais coisas existem do que aqui na terceira dimensão. Aqui na terceira dimensão é o borrão, como se diz, né? O rascunho, o protótipo da nova Terra. A nova Terra vai ter um desenho muito mais bonito. Vai continuar muita coisa, muito melhorado, obviamente. A ciência da nova Terra vai ser uma ciência com consciência. Consciência plena o tempo todo. E sempre, sempre, sempre unificada no tripé: corpo, mente, espírito. Não há outra forma. Muitas vezes nós falamos aqui que uma consciência 3D não tem nem ideia, porque não tem como entender uma consciência 5D. Mas nós vamos chegar lá. Olhe para você. Quanta coisa você não entendia um ano atrás e hoje você entende. Tem coisas que o mês passado você não entendia e hoje você já compreende. Agora, se você alargar para 10 anos, então você não é mais nem você. E agora as mudanças vão se acelerar cada vez mais. E as mudanças, elas são, de fato, mudanças de consciência. A nossa consciência se alarga. E daqui a pouco nós vamos ver coisas que a gente não tinha nunca imaginado. E nós vamos compreender. Porque se tem uma coisa que eu bato sempre na mesma tecla, é esta. A informação que vem do alto, ela só chega no tempo hábil. Ou seja,
Nenhuma informação vem para mim se eu não estou pronto para receber e entender essa informação. Seria uma perda de tempo. Nenhuma informação vai chegar até você se você não vai estar em condições de compreender aquela informação. Porque nós já estamos saindo da terceira dimensão, atravessando a quarta, que é uma frequência, não tem nada a ver com morrer, porque tem gente, então tem que morrer para ir para a quarta. Não, antes quem morrer, todos que morrem vão para a quarta, sim, mas quem está aqui encarnado está na terceira, está na quarta e já está na quinta, está fazendo esse sobe e desce, né? Nós estamos treinando a montanha russa. Há momentos que a nossa consciência atinge uma frequência de 4D, 5D, 6D. Tem pessoas que já conseguem chegar em frequência até de 7D, até a sétima dimensão. Mas são momentos. Mas nós estamos nesse sobe e desce, como eu disse, porque mais adiante nós vamos ficar cada vez mais tempo na quinta para cima. Vai chegar um momento que nós não vamos mais baixar da quinta. Aí a gente já está garantido lá, não está mais voltando para trás. Enquanto outras pessoas ao nosso redor ainda estão na terceira, na quarta. Em alguns momentos, e tem aquele que não vai chegar nunca. Tem aquele que não vai sair da terceira. Ele vai ficar um tempo ainda, não sei até quando ele vai conseguir aguentar, porque nada que vibre em 3D vai suportar as energias mais elevadas da 5D muito em breve. Então, como vai ser essa remoção? Nem sei, também não tenho interesse em saber, porque se eu soubesse, talvez não seria interessante. Nem para mim, nem para os outros, né? Porque tem coisas que a gente não está pronto para receber a informação. Então, na medida que nós vamos subindo a nossa consciência, nós vamos também ganhando ciência. A ciência é saber. Saber algo que a gente não sabia antes. A ciência está dentro de cada consciência. Você é um cientista. Se o Einstein tinha 5% da consciência ativa, muitas pessoas hoje já chegaram com 5%. Ou 4%, está muito próximo. Mas como é que não é um cientista? Como é que não está... Ele não precisa criar nada. Ele só tem que entender. Nós vamos criar no momento certo. Ninguém precisa descobrir uma coisa nova. Tem aquele que veio com o propósito de fazer isso, com o plano de alma de descobrir uma novidade. E vai descobrir. Mas a maioria não veio aqui, senão o mundo teria 7 bilhões de cientistas, né? Não é verdade, não pode assim. Nós estamos aqui num momento único de transição, de ascensão, de mudanças extraordinárias. Mas aquilo que eu sempre digo, a mudança é de consciência. Não precisa inventar nada, não precisa criar nada se não é o momento. Porque não vai servir. Vai criar para quê se não tem necessidade daquilo? Vamos apenas ampliar a nossa consciência em 3, 4, 5, 6, porque quando nós chegarmos totalmente, quando a nossa consciência não mais baixar da quinta, ela estará em 79, no mínimo, que é a consciência da faixa da quinta dimensão. E a nova Terra vai ter 5 faixas, quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Já foi dito isso aqui muitas vezes. Por isso a consciência da quinta dimensão é 79. Aí ela chega nos 80, 85, 90, 99 até 100. Quando é que ela chega no 100? Quando ela está vibrando na nona dimensão. Então nós vamos na nova Terra, que nem uma escadinha de 5 degraus. Quinta, sexta, sétima, oitava e nona. Conforme o degrau que a gente está com a consciência de 79 até 100. Eu, quando recebi a primeira vez essa informação, 79, eu até questionei, pensei, mas por que 79?
Eu sou dos números mais redondos, né? Eu não gosto muito de números fracionados, quebrados. Se fosse eu que decidiria isso nesse mundo, eu já teria colocado 80. Não sou muito do quebradinho. É mais fácil de lembrar, né? Mas existe um plano divino e eu não vou questionar isso, né? Então vamos apenas compreender. Ter consciência e ter a ciência de entender isso. Se é para ter 79, vamos ter 79, mas cabe a nós subir daí para os 80, para os 90, fazer os números redondos, né? Para os 100, 100% de consciência. Opa, aí sim, aí está perfeito. A nova Terra vai chegar muito antes do que a maioria espera, porque ela já está ali. A velha Terra, na verdade, não existe mais. O que existe são memórias nossas e aquela poeira, como sempre se diz, né? Demoliu a casa e agora tem aquele poeirão, né? Que quase não se enxerga nada. Mas daqui a pouco a gente vai conseguir enxergar, quando a poeira baixar. Há uns dias atrás também, a informação que chegou dizia que a Terra agora já faz parte da Confederação Galáctica de Mundos. Então ela já subiu a frequência o suficiente para ser admitida, que nenhum planeta, nenhum mundo de terceira dimensão, onde há ainda muita ilusão, muita limitação de consciência, pode ser admitida no mundo da Confederação Galáctica, porque tem que ficar no seu quadrado, né? As coisas não são assim como a gente entende. Nós estamos apenas aprendendo a gatinhar. Engatinhar para depois poder ficar em pé, para depois começar a andar com as próprias pernas. Estamos começando a se erguer, né? Como aquele menininho, aquela menininha, aquela criancinha que está engatinhando e está achando engraçado, porque agora ela consegue ir para onde ela quer, mas ela não conseguia. Ela já começa a ter um certo comando da sua consciência. E nós estamos recebendo os primeiros comandos dessa consciência mais elevada, que nos permitem engatinhar, mas dentro de pouco tempo vamos fazer alguns passos e depois vamos caminhar. E depois vamos fazer umas pequenas corridas, porque a criança, depois que ela começa a caminhar, nos primeiros meses que ela começa a ficar em pé e caminhar sozinha, ela sempre ensaia umas corridas, né? Porque é interessante, é uma conquista. A ciência com consciência e a consciência consciência. É meio engraçado dizer essas palavras, mas elas têm uma definição bem interessante. A consciência é aquela consciência que sabe dar importância para aquilo que realmente tem importância. E que dá a oportunidade de, pelo menos, admitir que algo nunca sabido antes, agora vamos começar a saber. Que algo nunca visto antes, agora vamos começar a ver. Que algo que nós nunca vivemos antes, agora vamos começar a viver. Então, consciência é também se permitir ao novo aquilo que está para vir. Porque estar pronto para ascensionar, além da condição ética e moral da sua alma, que é a sua frequência mais elevada, é também
é também entender o que está chegando. A alma não vai para a quinta dimensão se ela não entende que ela está indo para a quinta dimensão. Vai chegar um momento que ela vai cair com o seu próprio peso ainda grande, ela não tem ainda frequência para subir até o topo, chegar no degrau da quinta dimensão. Então ela sobe um pouco e cai, não tem força, ainda é muito pesada. Seria interessante que todos vocês pudessem, pelo menos, pensar nessas possibilidades que estão chegando, porque são muitas possibilidades. É tão grandioso esse plano divino que a gente ainda não consegue entender todo ele, mas pelo menos um pouquinho. Nós precisamos nos preparar para entender isso. Eu lamento dizer, porque eu não gosto de dar nunca uma informação que possa preocupar. Mas eu diria que não é para se preocupar, é para ser precaver, é mais apropriado. Precaução. Precaução é aquela pessoa que admite a possibilidade de algo que ela não quer que aconteça. Então ela se precavê. Então, precaução. Se você está pronto ou está pronta, já fez a parte mais difícil, que é a evolução através das centenas ou até mais de 1000 encarnações, aprender as lições, compreender o que é ético, o que é moral, né? Compreender o que é lícito, o que não é lícito, o que pode, o que não pode, compreender cada reação que pode vir através de cada ação que você pratica. Isso é o aprendizado aqui da Terra. Mas agora que está no final, se você realmente não se deixar ao menos a possibilidade de permitir algo novo, como é que você vai para o algo novo? Eu estou chegando na beira de um rio, quero pescar. Mas se eu não admitir que lá tenha peixes, por que eu vou pescar? Com certeza que eu não vou jogar a isca. Se eu vejo uma árvore e eu não admito a possibilidade dela ter alguma fruta. Não, essa árvore não tem fruta nenhuma. Mas ela tem. Mas eu penso, não tem nenhuma. Por que eu vou subir na árvore para tirar frutas? Se eu já digo que não tem. Não admito a possibilidade, então eu não vou nem perder meu tempo. Não vou conseguir colher nenhuma fruta naquela árvore. Quando o outro sabe que é uma árvore frutífera, diz, olha, não estou vendo nenhuma, mas de repente tem alguma lá no meio dos galhos, vou subir para ver. Ele sobe e vai achar alguma. 1, 2, 3, 4, né? É a diferença entre as consciências, aquela que se permite e aquela que não se permite. A consciência que se permite é a ciência. A ciência do saber, da possibilidade. E também o inverso, né? A própria ciência, como nós conhecemos, que é um estudo das coisas,
ela agora tem que estar com consciência. Consciência daquilo que está por vir também. Se ela não admitir, não vai chegar mais a lugar nenhum. Então, toda aquela pessoa que se diz cientista de alguma coisa, se não admitir as possibilidades que agora estão chegando, vai ficar no velho tempo, na velha 3D e não vai mais a lugar nenhum. Esta é a realidade. Aquilo que está chegando agora. Eu espero então que hoje, 24 de dezembro de 2022, que você também tenha boas festas de Natal, Ano Novo, porque 2023 muitos véus serão erguidos. Vai ser muito espetacular como nós vamos ver coisas no ano que vem, já durante o próximo. Não é porque é 2023, é um tempo de 365 dias, que a gente diz que é um ano, porque o calendário diz isso. Um tempo linear é um tempo suficiente para que as nossas consciências realmente subam muitos degraus ao mesmo tempo. Vamos estar preparados. E que o Natal seja realmente uma festa. Porque não é, porque nos calendários isso, aquilo, Natal não era 25 de dezembro, porque não importa. Não importa, se também foi lá em janeiro, fevereiro, março, abril, não importa. Nós temos essa data para comemorar, festejar, né? O nascimento daquele que se fez carne para nos dar os maiores ensinamentos. Não importa a religião, a crença. O que importa é o legado que aquela alma deixou. E aquela alma, nós comemoramos a sua vinda para o nosso planeta, que ele veio aqui em missão para nos dar deixar um grande legado, né? Um grande legado para a nossa consciência, que agora vai começar a entender o que esta alma veio fazer aqui na Terra. E muita verdade e muita mentira foi dita em nome dele, mas agora nós vamos ver a verdade. Então vamos comemorar assim esse Natal também, independente de tudo o resto. O resto é coisa que nós vamos ver o que vai seguir, o que vai desaparecer, o que vai ser dissolvida. Energias que não estão na frequência da nova Terra não vão se manter por muito tempo. Seja atividades, seja pensamentos, seja situações, seja pessoas, seja coisas. Ou vai na frequência, ou vai estar correndo o risco de virar pó. Fumacinha, né? Para ser mais verdade, fumacinha, como quando queima um aparelho elétrico. Fumaciou, você foi. Né? Vamos elevar as consciências assim, independente de tudo. E vamos confiar, porque existe um plano divino para a Terra. Tudo que vai acontecer, que está acontecendo e vai acontecer nos próximos tempos, foi pensado antes do planeta começar a ser formado. Isso é uma coisa que ninguém imagina. Mas é só ler Gênesis. Estudem. Não é só ler, estudar a Gênese. Gênese do Kardec, Gênese do Moisés, Gênese, qualquer outro autor. A Gênese, a origem de tudo e o porquê de tudo. Então, Feliz Natal para todos. E agora, eu vos deixo, como sempre, um grande abraço de luz para cada um de vocês. Namastê.